Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para a nossa segunda pré-aula do trimestre. Lembrando que nós estamos estudando esta preciosa lição voltada para a obra da evangelização dos povos, uma lição comentada pelo pastor Wagner Gabi, uma lição extraordinária. O tema da nossa aula de número 2 é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Como ponto de partida, iremos utilizar uma porção das Sagradas Escrituras que está disponível em nossa leitura bíblica e classe, Gênesis, capítulo de número 12, versos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Prosseguindo, meus queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre missões transculturais. Esta expressão, ela se refere ao empreendimento que a igreja faz, utilizando os diferentes meios para alcançar pessoas que estão em outras nações, em outras etnias. A própria palavra transcultural traz a ideia de romper as barreiras, as fronteiras que dividem os países, e em se tratando da pregação transcultural, esse empreendimento é exatamente para levar a mensagem do Evangelho. De início, é importante que o meu professor, o meu querido mestre, que está trabalhando com muito amor nessa classe, diga aos seus alunos uma palavra importante para a prática da missão transcultural. Porque às vezes nós olhamos que na nossa cidade, no nosso estado, existem muitas pessoas que ainda não são evangélicas, que ainda não servem a Deus. E muitos irmãos questionam por que a gente está investindo em outros países, sendo que no nosso país ainda existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho, precisam se converter. Queridos, nós precisamos compreender a missão abrangente da igreja. E uma palavra importante para nós termos nesse primeiro contato é a palavra empatia. Nós estamos em um país em condições favoráveis e existem inúmeros semelhantes, inúmeros seres humanos em outras regiões que não possuem a liberdade que nós possuímos. Então nós precisamos ter empatia, ter esse sentimento de misericórdia, de solidariedade. E quando nós olhamos para Atos capítulo 1, verso 8, perceba que o texto diz: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba a palavra tanto. A palavra tanto, ela traz a ideia de simultaneidade. Ou seja, a ordem de Cristo não era para que Jerusalém fosse evangelizada na sua totalidade, todos se convertessem, aí sim, depois é que vamos para o restante da Judéia, para Samaria, e aí quando Samaria for alcançada na sua totalidade, aí que nós vamos para os confins da terra. Não, não é essa a visão do Evangelho. Enquanto um se aplica no pastoreio, no discipulado da sua cidade, tem outro que Deus revelou, Deus falou com ele vai para o Peru, vai para o Uruguai, vai para a Argentina, para a África, para o Sudeste Asiático, enfim, Deus nos chamou para uma obra extraordinária. Então é necessário que a gente compreenda que a igreja pode fazer a obra de forma simultânea. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é necessário sim que cada crente ouça esse tema de missões transculturais, que nós possamos nos envolver, contribuir, orar. Se você tiver o chamado de Deus, você precisa também ir àquela nação que está te esperando para uma obra extraordinária. O primeiro tópico da nossa lição tem o título A Natureza Missionária de Deus. Nesse primeiro tópico, nós vamos tomar o exemplo da chamada de Abraão.
mostrando que Deus sempre teve em vista uma obra transcultural. Perceba que Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Queridos, olhando para Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, nós percebemos um Deus missionário. Ele é o maior protagonista das missões transculturais. Deus, ele nos apresenta na prática o real sentido de empatia, porque ele teve misericórdia de nós. Aproveito para utilizar o texto do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Confira comigo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Perceba que Deus é a nossa maior motivação. Ele é o protagonista das missões. Assim como ele apresenta este ideal na chamada de Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós começamos a ver o projeto de Deus não é um projeto de elitizar uma nação. É aqui que Israel se enganou. Eles confundiram eleição com elitismo. Eles foram eleitos para alcançarem os povos da terra, mas eles se tornaram o centro da missão e achavam que era um fim em si mesmo. E trouxeram uma batalha que era do campo espiritual e entenderam ela puramente como política. Por isso que eles não compreenderam a missão de Jesus e perderam essa grande oportunidade. Mas o projeto não foi perdido, porque eu e você, como Igreja de Cristo, damos continuidade a esta obra, alcançando as nações da terra. Tópico de número 2. Nesse tópico de número 2, eu deixo como sugestão o auxílio ao professor, na página de número 37 do periódico Ensinador Cristão. Diz assim: a iniciativa encontra-se em Deus. A salvação originou-se no coração e no plano de Deus e foi realizada pelo braço todo-poderoso de Deus. No Antigo Testamento, Deus é conhecido como Deus da salvação. O humanismo é uma filosofia separada da Bíblia, que não encontra lugar na revelação. As declarações são numerosas e específicas, e as demonstrações são convincentes quanto à salvação do homem se originar em Deus e nunca no homem. Dessa forma, toda a honra é de Deus. Ele é o Deus de nossa salvação. Querido estudante das Sagradas Escrituras, é um contrassenso você dizer que obedece à Bíblia, você dizer que ama a Deus, você ter um cronograma semanal de participações na programação da igreja e não se preocupar com aqueles que estão perecendo. É um contrassenso. Nós precisamos viver o amor de Deus, que, como diz a Bíblia Sagrada, esse amor de Deus está derramado em nossos corações. Confira na sua Bíblia Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, um conhecido texto. A palavra de Deus nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é uma teoria, não é uma especulação, não é uma possibilidade. É uma realidade provada. Deus já provou o seu amor para conosco. E nós precisamos ver nesse protótipo, o amor de Deus, aquilo que nós precisamos reproduzir. Missões transculturais é viver o amor de Deus na prática. Vou citar outro texto das Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 2, versos 4 a 5. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida em Cristo. Aqui cabe uma pergunta reflexiva para o professor e também para o aluno. Você está vivendo esse amor? Você ama as almas perdidas, as pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho? Precisamos desse choque de realidade, dessa pergunta retórica.
não simplesmente retórica, mas reflexiva. Precisamos questionar se de fato estamos vivendo esse amor de Deus. Encerrando o tópico de número 2, temos uma palavra ideal para apresentar na prática o que é o amor de Deus. É a palavra redenção. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa palavra traz a ideia de resgate. Esse é o significado prático de redenção. E só paga este preço quem tem o verdadeiro amor por aquele que nada pode fazer, por aquele que não pode recompensar, porque nós não conseguiremos recompensar Deus à altura, nunca. Se vivermos 100 anos, 200 anos, 500 anos, não conseguiremos retribuir à altura o que Deus fez por nós. Por isso que o amor dele é insuperável e é o nosso exemplo que nos motiva para que nós possamos também amar aqueles que precisam ser resgatados pelo Evangelho. Tópico de número 3, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Perceba, professor, você pode marcar na sua lição, colocar no quadro para que os seus alunos compreendam melhor. Existem 3 episódios bíblicos, 3 situações bíblicas que são citadas nesse tópico de número 3. Nós temos a queda, nós temos o dilúvio e nós temos a eleição de um povo para abençoar as nações da terra. Esses 3 exemplos mostram a tratativa de Deus com toda a raça humana. Deus tratou com toda a humanidade na queda, Deus tratou com toda a humanidade no dilúvio, e Deus proveu, através da descendência de Abraão, na pessoa de Cristo, legítimo descendente de Abraão, uma bênção para todas as nações. Perceba que está na natureza de Deus esta visão que engloba os povos da terra. Eu já tive a experiência de ouvir crentes questionando: vamos cuidar somente da nossa cidade, somente do nosso povo? Por que está investindo lá no sertão, lá nos ribeirinhos, lá em outro país da América Central ou qualquer outro continente? Se você perceber que Deus tem um projeto para todas as nações, você não questiona aquele que tem chamada transcultural, mas você ora por ele, você o auxilia e você o apoia. Página 155 da obra Evangelismo por Fogo, do evangelista Reinhard Bonk. Eu achei muito interessante o que ele diz aqui. O evangelismo resume-se nisto: Deus nos amando através do seu evangelho. Cada mensagem pregada deve ser transmitida com amor. Nós somos pessoas que amam pessoas através do amor de Deus. É impossível compreender missões transculturais sem viver o amor de Deus. Coloque isso como um tema de oração. Comece a orar. Se esse assunto não mexe com você, se esse assunto não te desperta, você precisa orar. Deus, que essa chama acenda no meu coração outra vez. Eu preciso ser despertado, ter esta preocupação e ter este amor. Finalizo essa segunda pré-aula apresentando a sugestão de dinâmica que está presente na página 31 do periódico Ensinador Cristão da CPAD. Essa dinâmica apresenta um desafio missionário que os seus alunos vão estabelecer uns para com os outros. Separe 10 minutinhos da sua aula para que o seu aluno seja o centro, para que ele participe, para que a aula não fique centrada somente em você. Você vai entregar canetas e papéis para os seus alunos e pedir que eles escrevam. Você pode formar duplas e o seu aluno vai estar escrevendo um desafio missionário para o seu colega. O desafio pode ser cantar um hino missionário, fazer a oração por um país, citar um texto da Bíblia que fundamente as missões transculturais, e nesses 10 minutos que você separar, certamente o seu aluno vai estar participando, interagindo e se despertando para esse importante tema. Que Deus te abençoe. Vamos continuar orando para que o Evangelho alcance os povos da terra no poder e na unção do Espírito Santo através da Igreja de Cristo. Que Deus abençoe a todos.